Olá, oitavo ano, vamos dar continuidade ao estudo do nosso capítulo 2, Proclamação da República. Nós, na aula anterior, vimos as questões, muitas insatisfações políticas, insatisfações militares, a questão do abolicionismo, que gerava muitas incertezas e muitas insatisfações e que contribuíram para a proclamação da República. Bom, como consequência da proclamação, que foi um acontecimento marcante na história do nosso país, e em razão disso trouxe mudanças muito significativas. Então nós podemos destacar entre elas, a implantação da República, a implantação do federalismo, o estabelecimento do sufrágio universal masculino e o fim do voto censitário, que era aquela questão do voto que o indivíduo, além de ser do sexo masculino, ele tinha que possuir renda para poder votar. A implantação do Estado laico, ou seja, a Igreja deixaria de ter interferência na administração, na política, e o país deixaria de ter uma religião oficial. Não significa que deixaria de ter religiões, não é isso, mas deixaria de ter uma única religião oficial, que era o catolicismo. E junto com a República, vem o estabelecimento do presidencialismo. Então, a década de 1890, ela ficou marcada como uma década de conflitos, frutos da disputa entre monarquistas e republicanos e das disputas, como eu falei anteriormente, entre diferentes interesses políticos que lutavam pelo poder na recém-instalada República. Bom, na apostila de vocês, lá na página 10, vem falando sobre o início da República, Então, em 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca assume o primeiro governo constitucional brasileiro. E aí, na sequência, nós vamos encontrando e nos deparando com os demais presidentes que foram assumindo e a forma como o Brasil passa a ser governado. Bom, uma vez proclamada a República, foi estabelecido um governo provisório. Deodoro da Fonseca foi o escolhido para ser o presidente provisório do Brasil. Nesse período em que ele esteve no poder, ele deu demonstrações de autoritarismo e isso desagradou uma parte dos políticos que logo começaram a agir para que uma nova Constituição fosse redigida. Uma Assembleia Constituinte nomeou 5 pessoas para redigir essa nova Constituição e a nova Constituição foi revisada por Rui Barbosa. Após a apreciação da Constituinte, ela foi aprovada, foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. E essa nova Constituição, famosíssima, a Constituição de 1891, ela trouxe mudanças importantíssimas para o Brasil. Então, nós podemos destacar o federalismo, Esse sistema permitia um maior grau de autonomia para os estados, que durante o período da monarquia eram denominados províncias. Surge o sufrágio universal masculino, homens maiores de 21 anos, alfabetizados e que não fossem mendigos ou soldados rasos, tinham direito ao voto. Mulheres não podiam votar. E é estabelecido o presidencialismo, o cargo de presidente como o representante máximo do executivo no Brasil. Então, o presidente seria eleito em voto direto para um mandato de 4 anos. Era assim que funcionava. Após a promulgação da nova Constituição, foram realizadas eleições indiretas que elegeram Deodoro da Fonseca como presidente do Brasil. E ele vai seguindo, como eu já tinha dito, aquela linha autoritária, tomou posturas que levaram ao confronto político contra o Congresso.
e isso desagradava. Em 3 de novembro de 1891, o que Deodoro faz? Ele decretou o fechamento do Congresso e convocou novas eleições para compor um novo Congresso. Além disso, ele faz alterações, informa, né, que alterações seriam feitas na Constituição para que pudesse garantir o fortalecimento do Poder Executivo em detrimento dos outros poderes, legislativo e judiciário. Ora, isso não é cabível dentro de um regime republicano democrático. As medidas que ele tomou geraram uma forte reação, principalmente entre os políticos, né? Os políticos defensores de Floriano Peixoto, né, e membros da Marinha. Então, o presidente brasileiro ele foi obrigado a renunciar. E em novembro ele renuncia, no dia 23, né, do mesmo ano, e quem vai assumir vai ser Deodoro, na presidência, que foi vice, e no dia 23 de novembro, ele renuncia. E aí, quem vai ser sucessor dele? Marechal Floriano Peixoto. Então, durante o governo de Floriano Peixoto, nós tivemos grandes destaques também aí, né? Tivemos várias revoltas que se iniciaram em diversas regiões do Brasil. A repressão do governo contra esses movimentos rendeu a Floriano Peixoto um apelido, né? Ou uma alcunha, como se chama, de Marechal de Ferro. Então, nós tivemos aí 2 grandes movimentos nesse período, que foi a Revolução Federalista e a Revolta Armada. Então, a gente vai ter esses 2 movimentos que mais à frente nós podemos detalhar. A Revolução Federalista, que foi de 1893 a 1895, e a Revolta da Armada de 1893 a 1894.